No segundo ano de Sociologia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou corrigir o questionário de Sociologia, o último que eu passei para vocês na aula passada, e avisá-los que no final dessas questões corrigidas já vamos começar o segundo bimestre de Sociologia, tá bom? Então vai lá, pega o questionário de vocês e vamos acompanhar aí. Bem, a primeira questão pergunta aqui sobre o objeto de estudo da sociologia e da ciência política. Constitui um mecanismo de controle social existente na sociedade, é correto afirmar que, letra C de casa, só o Estado, por sua autoridade, poder legítimo para regulamentar o uso da força. É o que nós chamamos de poder de polícia do Estado. Quem deve fazer o uso da força é só o Estado, né? Não sou eu. É claro que compete a mim, né, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, na medida em que não houver a polícia, né, o Estado, para resguardar a minha liberdade, o meu direito, eu exercer em determinadas circunstâncias, que é o chamado direito de legítima defesa, né, a minha vida ou a de outra pessoa também, ou ao meu bem ou de outra pessoa também. Mas isso em determinadas circunstâncias, de um modo bem peculiar, mas de um modo geral não, né? É o Estado que deve exercer o poder de polícia, no caso letra C, é só o Estado por sua autoridade, o poder legítimo. Por quê? Nós delegamos isso ao Estado, fazer por nós, tá? Senão viraria uma guerra de todos contra todos, né? Uma citação que eu acabei de dizendo do filósofo Thomas Hobbes, onde cada um poderia exercer seu próprio direito, então uma confusão onde ninguém saberia onde começa e onde termina a autoridade, né, do cidadão, então uma confusão. Então delegamos ao Estado, só ele vai exercer o poder de polícia, o legítimo da força. Então vamos lá na questão 2. Questão 2 é um trecho de uma música, né, do Rapa. E aqui vamos lá na proposta da pergunta. A partir da perspectiva weberiana de Weber, relacionado ao trecho da canção acima, evidencia-se que a dominação do Estado, letra A, é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracteriza-se fundamentalmente como dominação racional legal. É o que o Weber fala, né? Racional legal porque é uma criação feita a partir de um entendimento do que o Estado deve exercer esse poder. Ele não é da pessoa do governante, é da função do governo, por isso racional legal, tá? Não é o governante, por exemplo, o presidente da República, enquanto sua pessoa, não. Enquanto cargo, ele é o presidente da República, enquanto função. A gente separa a pessoa da função, né? Entenderam isso? Então, letra A está em consonância com a primeira pergunta, né? Então, vamos lá. Eu estava reparando que muitos acertaram essas questões, né? Mas com poucos erros. Vamos lá, na 3, também é uma canção. A gente somos inútil, bacana essa música, né? Então tá aqui, o fragmento integra a letra de uma canção gravada no momento de intensa mobilização política no Brasil pelo fim da ditadura militar. A canção foi censurada por estar associada. Uma questão fácil, teve muita gente que errou. Por que ela foi censurada? Né? Qual que é o ambiente da ditadura militar? Ou seja, o que fosse contrário à ditadura, ou a ideologia da ditadura, né? O que imaginava que fosse contrário a essa proposta era censurado. Novelas censuradas, livros não eram editados, ou teria que rever algumas coisas do livro, né? Propagandas, tudo, né? Inclusive, eu acho um absurdo pessoas que querem aí fazer promoções, né, passeatas, querendo o retorno da ditadura e do ato institucional número 5. Foi um ato muito repressivo, né, como nós vimos na televisão recentemente. E até o presidente da República apoiando coisas que são absurdas como essa. Mas vamos voltar à questão. A questão, então, a alternativa a marcar é letra A. Por quê? Ao rock nacional que sofreu limitações desde o início da ditadura militar. Por quê? Por que sofreu? Porque o rock... Bem, não só o rock, né, gente? Aqui a proposta é da música que é um rock nacional. Mas não foi só o rock que sofreu limitações. Qualquer artistas,
peças de teatro, novelas, livros, músicas, várias, não só de rock, MPB também, né? Se bem que algumas músicas foram bem a calhar da MPB ao governo, né? Mas o rock, por essa ideia, essa proposta do rock ser mais radical, né? Seria então letra A ser marcada. E não como muita gente marcou na letra B, né? Tá joia? Letra A, ok? Então vamos lá na 4 agora. Questão 4. Gente, a questão 4 não poderiam errar nunca. A questão 4 é muito fácil, como se diz por aí, né? Usinho no chupeta, como se fala, né? Considerando o regime político brasileiro após a Constituição de 88, pode dizer que o Brasil é um ou uma. O que é 1988? Uma data que foi promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil. Em 1988 tivemos uma nova Constituição no Brasil, chamada de Constituição Cidadã, né? pelos parlamentares, pelos congressistas daquela época, né? Pela Assembleia Constituinte daquela época. O que é a Assembleia Constituinte? Quando o Senado e os deputados se reúnem para deliberarem, no caso aqui, a nova Constituição, né? Chamado de Congresso Nacional, quando as duas casas se unem, Senado e deputados. Então, chamado de Constituição Cidadã. E o Brasil é o quê? Letra A. Não, A4, estamos na 4 ainda. A 4 é letra C. República Democrática Presidencialista. Essa estava muito fácil, gente, né? República, letra A, República Democrática Parlamentarista? Não, o Brasil já teve parlamentarismo, mas não é atual agora. Na última eleição nós votamos para o presidente, né? Talvez muitos de vocês não votam, mas vocês viram nas campanhas presidencialistas, foi 2 anos atrás. Letra B, Ditadura Democrática Nacionalista. Ditadura democrática é o nome, né? Se é ditadura, é um regime controlador, não é democrático, né? Vamos na D, Parlamentarismo Republicano, né? Nós votamos para presidente, então não é parlamentarismo, embora já teve parlamentarismo no Brasil, já tivemos monarquia no Brasil, já tivemos império no Brasil, parlamentarismo no Brasil, mas atualmente é presidencialismo. E letra E, monarquia republicana democrática, né? Eu inventei esse aí, né? Então, assim, letra C de casa, república democrática presidencialista é a resposta que você tinha que marcar, né? Cuidado, gente, questões fáceis não pode errar. Vem a questão 5. Na concepção de Weber, a política é uma atividade geral do ser humano. A atividade política se desenvolve ao interior de um território delimitado e a autoridade política reivindica o direito de domínio, ou seja, o direito de poder usar a força para se fazer obedecer. Se há obediência às ordens, ocorre uma situação de dominação. Olha, a questão 1 e 2 está em consonância com essa, né? Principalmente a questão 2. Mas qual a alternativa a marcar? Aí é letra A, né? Dominação legal racional é a mais impessoal, pois se baseia na aplicação de regras e normas aos casos particulares. E essas regras foram criadas pelos nossos representantes do legislativo, né? Que é o poder legislativo, que é o poder de fazer as leis. No caso da União, o Senado e os deputados. No caso do Estado, os deputados estaduais. No caso do município, os vereadores. Então, eles fazem no nome deles? Não, fazem no nome do povo. Eles estão imbuídos de uma função, de um direito delegado por nós. Então, é uma função, enquanto vereador, é uma função. Por isso que eu falei no início, a gente não pode confundir a pessoa com o cargo. E quando ela está lá, por exemplo, debatendo lá no Congresso, lá no Senado, lá no Câmara dos Deputados Federais, aqui na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa dos Estados, né? Quando na Assembleia Legislativa dos Estados, aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, quando ele está debatendo, ele é o deputado, fulano de tal, mas o cargo ele está imbuído de uma função social política importante. Mas ele não é a pessoa... João do PSDB, por exemplo, ele é
ele é chamado ao palanque, né, para discursar, à tribuna para discursar, melhor dizendo, João do PSDB. Mas enquanto ele é o político, deputado João do PSDB, mas não é pessoa, né? Embora seja difícil a separação da pessoa com a função, essa é a proposta disso que se cria, dessa estrutura política que se cria para justificar o poder. Então, a letra A, dominação legal, racional por ser impessoal. Não é a pessoa, é a função. Então, vamos para a última questão. É uma grande, né? Vamos lá. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais da organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor, condições social, etc. As distinções essenciais entre feudáculos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar-se em seus sonhos de nobreza. Com índios podia-se desfrutar de uma vida inteiramente nobre. Ok, toda uma citação enorme, né? No caso aqui pede para a gente fazer uma conclusão sobre toda essa citação, que fala da sociedade colonial brasileira. Alternativa a marcar a letra D de dado. Muita gente acertou essa, que bom. A diferenciação de raças, culturas e condições sociais entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus, europeus da sociedade colonial. Há uma miscigenação muito grande no país. E até uma questão problemática quando se perguntava qual que era a identidade brasileira, né? Mas no meu ponto de vista, também é uma riqueza da nossa individualidade enquanto nação brasileira, né? Então a letra D é isso. Essa está em consonância com aquela pesquisa que eu pedi para vocês fizessem, né? Então a ideia de miscigenação é importante aí, tá joia? O que é miscigenação? A mistura, né? A mistura de raças, né? Não se fala muito mais a palavra raças, né? A gente tende a falar mais etnias, mas a mistura de grupos humanos, podemos pensar assim, ok? Então, próxima aula a gente já começa com uma leitura, que eu vou deixar para vocês uma leitura para o segundo bimestre, né? Nessa aula de hoje, e próxima aula a gente já começa efetivamente o nosso segundo bimestre, ok, meninos? Obrigado.